Meus amigos, 7 de dezembro de 2016, dia de luto. O Supremo se desmoralizou por completo. Dia da pizza, pizza que encerra a República Brasileira. Temos que botar o fim, declarar agora, nesse instante, os três poderes se uniram, executivo, legislativo e judiciário, para humilhar o povo brasileiro. É um absurdo que uma pessoa réu no Supremo por crime contra a administração pública, uma pessoa que se valeu de empreiteira, Mendes Júnior, para pagar a pensão da sua filha, que continue presidindo o Senado. A decisão do Supremo é um desastre, é a República dos Coronéis. Os coronéis continuam mandando desde o século XVIII, daí XIX, daí para cá, já se formou os coronéis, e os coronéis os que mandam. A humilhação que Renan fez para o oficial de justiça, humilhou toda a justiça, recusou assinar a notificação. Isso tudo o povo foi acompanhando e foi vendo e foi percebendo como é que funciona a justiça brasileira e os poderes da República quando se trata de um país cleptocrata como o Brasil. O Supremo acaba de dar um presente de Natal para Renan. Renan é réu, mas continua com o direito de presidir o Senado de acordo com a decisão do Supremo, uma decisão desastrosa, uma decisão que joga no lixo o currículo de vários ministros, a começar pelo próprio currículo da ministra Carmen Lúcia, que mostrou aqui que é flexível aos conchavos, aos conluios de deixar um réu, já admitido como réu, na presidência do Senado. Isso é um tapa na cara de todos os brasileiros. A mesa do Senado descumpriu a decisão do Marco Aurélio. Marco Aurélio foi humilhado pelo seu colega Gilmar. E tudo isso passa em branco, passa em albes. Ou seja, quem quer cumprir exatamente a Constituição acaba no final humilhado. Este é o país, é o retrato de um país falido, é o retrato de um país que humilha sua população e seu povo há muitos anos, e nesse instante aí está. O Supremo, que foi tão duro contra o PT, e tinha que ser, porque o PT mostrou-se muito corrupto mesmo, é verdade, mas foi duro contra o PT, no entanto, flexível agora como bambu, perante os atuais caciques do poder, que é o PMDB / setores do PSDB. A corrupção, embora seja o cupim da República, não foi levada em conta no julgamento de hoje. Não importa que seja um corrupto o presidente do Senado. O Supremo está dizendo isso. Não importa que um corrupto presida o Senado. Não importa. Não há nenhum problema que continue presidente. As instituições, então, dessa maneira, vão perdendo sua credibilidade. E, nesse instante, já o Executivo e o Legislativo, que estavam com sua credibilidade lá no fundo, nesse instante, também o Supremo, mancomunado e conluiado com esta cleptocracia, que significa as instituições dando apoio para a corrupção sistêmica no nosso país. O princípio da moralidade, o princípio da impessoalidade, tudo foi jogado no lixo. Para o Supremo, esses princípios que conformam o artigo 37 da Constituição são princípios de menor valor, são princípios que não precisam ser respeitados. Renan, que nem sequer deveria ter sido eleito senador, acabou sendo eleito presidente do Senado e agora ele é confirmado pelo Supremo, apesar de ser réu num processo de corrupção. O que o Supremo fez? Fatiamento. É a onda do fatiamento, é a onda do jeitinho, que nas repúblicas todas do Brasil sempre foi conformando o exercício do poder, e os que mandam efetivamente, se entendem, e claro, o povo que paga todas essas contas é, de fato, o sempre humilhado de sempre. A honorabilidade do cargo de presidente do Senado foi por água abaixo.
não precisa ser um cara honesto, não precisa ser um cara ético, não precisa ser um homem ou uma mulher ética para ocupar esses cargos. Pode ser um corrupto processado inclusive no Supremo. Não tem importância, diz o Supremo, não tem importância que corruptos presidam Câmara ou Senado. Isto significa o quê? Jogar na lama a honorabilidade dos cargos mais importantes da República. A credibilidade da República Brasileira hoje está no seu nível mais inferior. Esperava-se do Supremo uma reação ou uma decisão mais sensata, mais conforme a Constituição. Renan cometeu crime de prevaricação, humilhou, desprestigiou o oficial de justiça e nada acontece. Como se vê, nós estamos nesse instante indignados. E daí, domingo, veio aqui nossa convocação. Vamos domingo protestar, encher o Brasil domingo, encher as ruas, compartilhe este vídeo, nós temos que compartilhar tudo. Eu estarei na Paulista no domingo às 14 horas, vou de luto, vou de preto no domingo, vou de luto, porque estamos em luto, as 3 instituições máximas do país, Executivo, Congresso e o Supremo, todas as 3 estão chafurdadas na lama mais nefasta que se possa imaginar. Domingo, 14 horas, vamos juntos, luto, protesto. Falar, inclusive, não precisamos falar muito, podemos até ficar em silêncio. No domingo, é uma ideia que me vem aqui agora. Vamos só caminhar de luto, sem discursos, até um discurso ou outro, só de encaminhamento. Nós estamos, nesse instante, indignados. Claro, reserva uns minutos para discursos, mas depois vamos mostrar o nosso luto. Compartilhe esse nosso vídeo, essa nossa chamada, essa nossa convocação. A velha república se acabou, os tempos que nós vivemos continuam os mesmos tempos do coronelismo, os mesmos tempos da colônia, os mesmos tempos da aristocracia, os mesmos tempos da prepotência do poder, das elites que comandam. É a prepotência do coronel contra o Supremo. Aliás, coronel junto com o Supremo, ambos juntos. É o tempo dos caciques, continua o tempo dos caciques. A presidência não podia jamais ser ocupada por um réu. A reputação do país, do ponto de vista econômico, do ponto de vista de investimentos, o Brasil hoje está de luto. O povo todo tem que sair para as ruas para manifestar esse luto. E, claro, os investidores descreem cada vez mais no Brasil e aí nossa economia está se afundando e o nosso Titanic chamado Brasil já está embicado, e com essas decisões de conluios, de mancomunação, estão todos mancomunados. Se isso não significa nada para você, então, claro, eu não sei o que é mais humilhante para o povo do que essa decisão do Supremo. O réu que permanece na cadeira do Senado, isso é uma indignação, isso gera em todos nós, evidentemente, muita indignação. O ônus do cargo é não ser réu, é ônus deste cargo, porque é um cargo importante, é um cargo da República. No entanto, o Supremo desfez, jogou para a lata do lixo, jogou para a lama todos esses ônus de honorabilidade, de moralidade, de impessoalidade. Agora, nós que já não temos partidos políticos dos antigos, estão todos podres, e nesse instante também as instituições principais do país, Executivo, Legislativo e o próprio Supremo, tudo conformando o que o Jucá disse, estancar a sangria. Jucá disse, vamos estancar a sangria, tá aí, é o Supremo estancando a sangria. Você já pode antever o que vai acontecer com a Lava Jato. Claro que no final tudo vai se acomodar, vai haver um grande acordão, vem vindo anistião por aí, com certeza. Renan
teve um tratamento diferenciado, distinto de Cunha. Distinto de Cunha. Então, o Supremo julga conforme o réu. Se o réu é um Cunha, ok, vai embora. Se o réu é um Renan, um coronel, um cacique que manda na política brasileira, então está preservado no cargo. Tratamento totalmente desigual, isso é antipedagógico. O povo então percebe que o Supremo não aplica a mesma regra para casos idênticos. O Supremo foi desafiado e frustrou. A Constituição foi reescrita pelo Supremo nesta data de 7 de dezembro, que é um dia de luto. Compartilhe este vídeo, vamos compartilhar e convocar todo mundo. Domingo, próximo domingo, às ruas, às 14 horas, eu vou para Paulista e eu vou de luto. Eu vou de luto porque nas instituições que nós confiamos, nós agora estamos, na verdade, vendo o quanto que nós temos de decepção. O deboche é impressionante. Deboche do Renan, deboche da mesa do Senado, o deboche de todos, e agora o deboche, inclusive, do Supremo frente à população. É um deboche que começa institucional, mas que de repente passa a ser um deboche social. É um deboche contra todo o povo. Esse fatiamento é jeitinho, fatiamento é meia sola. O Supremo é uma suprema desmoralização. Com esta decisão, o Supremo é uma suprema desmoralização. Você percebe que lá tudo depende de quem está na cadeira do réu. Se for o réu Nan ou o rei Nan, claro que tem benefícios, privilégios e um tratamento todo distinto. A blindagem que o Supremo acaba de fazer para o Renan é uma blindagem que naufraga, que afunda, que joga, que chafurda toda a República e todo o Supremo nestes conluios político-empresariais que governam o Brasil há 516 anos. As biografias desses ministros estão todas agora maculadas, manchadas. O ministro Marco Aurélio pediu providências contra Renan pelo crime de desobediência ou prevaricação. É de se duvidar até que você vai instaurar qualquer coisa contra Renan. Ele manda, ele é o cacique, ele é o coronel que manda neste país. A falência do sistema é óbvio, a economia está esculhambada. O povo agora só vai para o sacrifício, só se pede sacrifício do povo e, no entanto, as instituições não dão um bom exemplo. Não tem moral para pedir sacrifício do povo nessas circunstâncias. Não tem moral. Basta ver que o Senado tirou a urgência do projeto de abuso de autoridade. Aí está o acordão está aí. Não tramita abuso de autoridade e com isso então o Renan é preservado como efetivamente foi. Compartilhe este vídeo, temos que compartilhar e convocar para domingo, 14 horas aqui em São Paulo, na Paulista, eu vou lá, vou de luto, vou de preto, mas convenhamos que decepção de uma crise então institucional, estamos ingressando agora numa crise social. A crise sai de dentro do Planalto e de dentro do Congresso, e essa crise agora vai para dentro do Supremo também. A crise agora está instalada, é a crise dos poderes instituídos contra a população brasileira. É o fim da República, declaramos o fim da República. Necessitamos de eleições presidenciais imediatamente. É o fim da dignidade de um país, é o fim da dignidade dos poderes. Renan é o dono da República das Bananas. A República das Bananas tem que acabar, ou o Brasil nunca vai sair da estagnação em que se encontra. Sua Excelência, o povo, como dizia Carmen Lúcia, foi totalmente ignorado. Ministra Carmen Lúcia, que decepção participar de conluios institucionais para preservar um réu na presidência do Senado, um réu com denúncia recebida. Que decepção, ministra, que decepção. O Supremo se acovardou, a pressão em cima dele, do Planalto, do Congresso, fez o Supremo se acovardar. Esse é um desrespeito ao povo. Renan deu as costas para o oficial de justiça e o Supremo hoje deu as costas para o próprio povo. Isso é a cleptocracia. Cleptocracia são as instituições
acobertando, fomentando, apoiando a corrupção sistêmica que está implantada no nosso país. Pura politicagem, falta estadística, falta estadista. Carmen Lúcia, que decepção. Domingo, 14 horas, vamos todos para as ruas, aqui em São Paulo, na Paulista, não precisa nem de tantos discursos, até no silêncio, vamos caminhar de negro, de preto, para mostrar o nosso luto. Estamos com o coração agora todo ele massacrado, nossa dignidade está jogada na lama, no chão, pizza total, melação premiada. O que fizeram hoje foi uma melação premiada. O Planalto comandou tudo e fez tudo. Planalto, Congresso e Supremo, todos mancomunados dentro de uma cleptocracia de preservação da estrutura do poder atual que está aí. Lava Jato corre alto risco para passar o Brasil a limpo, todos na rua, vamos protestar, pedir eleições presidenciais de imediato. A humilhação é muito grande, a injustiça dura, porém a injustiça não é eterna. Um dia o povo tende a se rebelar. O fatiamento virou moda, e moda porque é o jeitinho, a acomodação dos poderes. 6-3, que vergonha, 6-3 em favor de Renan. Este fatiamento é o próprio fatiamento da República, é o supremo fatiamento da República. Meus amigos, domingo, 14 horas, dia de luto, discursos e silêncio, vamos alternar, vamos aí, eu vou de preto para Paulista às 14 horas, vamos que vamos. O Brasil é muito maior do que estes poderes que aí se encontram. Um dia todos esses poderes podres caem. Que Brasil é esse? Muitos já questionam e perguntam há tanto tempo. O que é esse Brasil? É um Brasil chafurdado nas lamas da indignidade e da falta de decoro. Fim da República. Vamos inaugurar uma nova República ética. Quero um Brasil ético. Compartilhe este nosso vídeo para que a convocação seja geral. Curta a nossa página para aumentar o número de gente que está indignado. Você concorda com o que o Supremo fez? Se você não concorda, tem que manifestar, exerça a sua cidadania ativa, é agora. Ou o Brasil vai ficar como está, nas mãos de uns quadrilheiros agora amparados pelo Supremo. Quadrilheiros amparados pelo Supremo. Você já vê que nós não temos futuro. Seu filho não tem futuro, tua família não tem futuro com quadrilheiros amparados pelo Supremo. Avante, compartilhe o nosso vídeo, curta a minha página. Até mais. Vamos que vamos planejar para o domingo às 14 horas. Avante.